No dia 8 de abril de 2024, amanhã, portanto, segunda-feira, às 2 horas da tarde, hora de Brasília, vai se dar um dos acontecimentos, um fenômeno muito interessante, intrigante e espetacular que o ser humano pode acompanhar aqui da Terra, que é um eclipse total do Sol. O eclipse do Sol só acontece na Lua nova. Já os eclipses da Lua só acontecem na Lua cheia. Nesse eclipse da Lua, todo o hemisfério noturno da Terra vê o eclipse da Lua. Já o eclipse total do Sol é bem diferente. Esse eclipse, o eclipse total do Sol, ele é algo muito raro e também muito especial de se ver, pois o eclipse total do Sol, ele só acontece numa pequena faixa que tem aproximadamente uns 200 quilômetros de largura. Nessa pequena faixa é onde a sombra se torna visível em face da geometria do eclipse total do Sol, onde temos o Sol, a Lua e a Terra. E a Lua tampando o Sol, ou seja, os raios solares. Dessa forma, a Lua projeta na Terra uma sombra do Sol, e essa projeção é que tem esses aproximadamente 200 quilômetros de largura. Essa sombra, ela vai percorrendo a superfície da Terra em face do movimento, e como tudo vai se movimentando, e somente quem está dentro dessa faixa terá então o grande privilégio da vida, que é o de ver o eclipse total do Sol. Mas como isso é possível? Bem, temos o eclipse anelar, no qual a Lua cobre parcialmente o Sol, ficando uma espécie de anel. Mas o eclipse total do Sol pode ser entendido porque, apesar de a Lua ser 400 vezes menor que o Sol, ela está 400 vezes mais perto da Terra que o Sol. Somente assim, devido a esse detalhe providencial do Criador, é possível ter o eclipse total do Sol. Agora, o eclipse total do Sol é uma das maravilhas da natureza mais fascinantes, mais emocionantes, mais bonitas de se ver. É algo que, quando você vê, você fica de queixo caído. Não tem explicação para tanto espetáculo astral. Mas isso sempre deixou a humanidade com um certo temor e apreensão, e aguçou a curiosidade dos povos antigos, que tinham várias explicações para esse fenômeno. Imagina você estar andando na rua e de repente o dia começa a entardecer, escurecer, o sol fica preto do nada. Isso mexeu com a crença de muitas civilizações de todos os tempos e de todos os lugares da Terra. E é de fato um fenômeno impressionante de se ver. Por isso, o eclipse sempre esteve ligado a mortes de pessoas, a mau presságio, a algo ruim. Muitos tentam relacionar esse eclipse, especificamente agora, que vai acontecer amanhã, com os sinais da volta de Cristo. Mas será que ele tem realmente alguma coisa a ver com a brevidade da volta de Jesus Cristo ao nosso planeta? Será que Deus está enviando algum sinal para o povo? Olha, prepara-te que eu estou voltando? Nós vamos ver que existe uma relação muito íntima com o eclipse do Sol e a volta de Jesus, e também com os 10 mandamentos. Vejamos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Nós veremos a importância da lei de Deus para a humanidade e apresentaremos as 3 vezes que ela é colocada em evidência, e já constatamos que nas 2 primeiras não acontece nada com todos os seres humanos. Mas na 3ª vez que ela é colocada em evidência, somente um grupo de pessoas se salva. Somente uma classe de pessoas permanecerá de pé na 3ª vez que a lei de Deus será manifestada aos seres humanos. A lei de Deus é um espelho do caráter do Criador. Segundo a Bíblia, nos Salmos 119, 160, cada um dos preceitos dela são eternos. Ela fica no templo de Deus, lá no céu, dentro de uma arca, protegida por 2 anjos querubins superpoderosos. Os querubins cobridores, ou querubins protetores. Eles são os guardiões da lei de Deus. Então, por mais que o chifre pequeno tentou mudar a lei de Deus, alterando o 2º e o 4º mandamento, ele só conseguiu fazer isso aqui na igreja dele, mas não lá no céu.
Lá não tem como. Ela está protegida. E por mais que as pessoas possam tentar anular a lei de Deus, arranjando inúmeros argumentos como a lei foi cravada na cruz, a lei é só para o povo judeu, Jesus não mandou guardar o sábado no Novo Testamento, ninguém pode cumprir os 10 mandamentos, etc. Por mais que as pessoas possam inventar 1000 desculpas para não guardar o sábado, ela permanece inalterada lá no céu e lá é o que vale. Não adianta pastores, padres, teólogos apresentarem argumentos e mais argumentos. Isso só vai silenciar a consciência deles e de seus membros por autossabotagem, pois ela continua a existir mesmo assim. Não adianta fingir, fazer de conta que ela não está mais em vigor. Isso só funciona na mente do transgressor, pois a lei de Deus é eterna. Muito bem, então para a introdução ao nosso estudo, nós podemos falar dos fenômenos que ocorrem nas vezes quando a lei de Deus é colocada em evidência. Porque nas 3 vezes que a Bíblia menciona que coloca a lei de Deus em evidência, acontecem estes fenômenos: relâmpagos, trovões, vozes, terremoto, densas nuvens e chuva de granizo. Bem, a primeira vez que a lei de Deus ficou em evidência foi quando ela foi apresentada ao povo, quando ela foi dada ao povo de Israel. Ali, Deus mandou Moisés avisar o povo para lavarem as vestes e santificarem para receber sua lei e firmar o pacto com ele. E no 3º dia, de manhã, houve trovões, relâmpagos, densas nuvens, voz de trombeta e um grande terremoto no monte, como é relatado em Êxodo 19, 16 e 18. Nem eu, nem você estava lá. E Deus fez um pacto com o seu povo, mas hoje, sabendo que ela é eterna, eu posso fazer parte desse pacto através do sangue de Cristo e cumprir a minha parte no pacto, e assim ser um verdadeiro herdeiro da promessa. Certo? Agora, a segunda vez que a lei de Deus foi colocada em evidência foi no final dos 1260 anos de supremacia do chifre pequeno, no qual ele mata muitos santos, milhões dos filhos de Deus são mortos, agora não pelos imperadores romanos, mas pelos dirigentes da igreja, que se dizia ser de Cristo. É o período do cavalo amarelo, o 4º selo, e o 5º selo, a 5ª e 6ª igreja, quando começa o tempo do fim. Isso é apresentado no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 19. Quando os 24 anciãos adoram a Deus e falam que chegou a hora de julgar os mortos, os santos, os profetas e todos os que temem o nome de Deus e estão mortos, então o templo de Deus foi aberto no céu e a arca dos 10 mandamentos foi vista. E houve relâmpago e vozes, trovões, granizo e terremoto. Agora, a arca do testemunho, ou os 10 mandamentos, foi vista porque está prestes a começar o julgamento dos santos mortos, todos os que um dia professaram crer no nome de Jesus. Desde Adão, todos que um dia confessaram o nome de Jesus Cristo e já faleceram. Então, na história, o que se passou no mundo, podemos ver que houve o grande terremoto de Lisboa em 1755, o dia escuro de 1780. Nesse mesmo dia, a lua se tornou em sangue e houve queda nas estrelas, meteoritos, em 1833. Então, eram fenômenos na natureza prenunciando que os 1230 dias estavam terminando e chegando assim o dia do começo do julgamento dos seres humanos que farão parte do reino de Cristo. Assim como tinha a festa das trombetas que anunciavam o dia do juízo, esses fenômenos também anunciavam que chegaria em breve o dia do juízo dos seres humanos que um dia confessaram o nome de Jesus. As outras pessoas não serão julgadas. Como a própria Bíblia diz, quem não crê em Jesus já está condenado. Assim, a pena para elas só será definida no milênio, quando for aberto o rolo, o pergaminho, contando a história de todos os homens que viveram neste planeta e recusaram a salvação de Cristo. Muito bem, então, nessas 2 vezes que a lei de Deus é colocada em evidência,
não acontece nada aos homens na terra. A vida segue normalmente para todos. Pode haver um problema aqui, outro ali, mas normal para todos, tanto para os que adoram a Deus, quanto para os que não o obedecem. Agora, isso acontece somente nessas duas vezes, porque na terceira vez que a lei de Deus for colocada em evidência, será notada então a grande diferença entre os que obedecem à lei de Deus e os que não obedecem. E nós já falaremos dessa terceira vez, somente achamos importante lembrar que, primeiro, a lei foi dada a um povo, ao povo de Israel, como guardião da lei de Deus. Israel era para ser o povo que deveria difundir, espalhar o conhecimento da lei de Deus para os povos, para as nações. Bom, a história nós já conhecemos, e Deus deu então um tempo para aquela nação, que findou no ano 34 da nossa era. E então, desta segunda vez, Deus levantou um povo também que será conhecido mundialmente para espalhar e alertar as nações sobre os mandamentos dele, que eles estão em vigência para dar ao mundo a última mensagem de advertência antes da volta de Jesus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Assim, logo após 1844, Deus levanta um movimento com crentes vindos de todas as religiões da época, com todas as verdades de todas as religiões cristãs, com todas as verdades que haviam sido restauradas desde a Reforma Protestante, e seus adeptos eram perseguidos na Europa e eles fogem então para os Estados Unidos. E essas verdades estavam espalhadas nas mais variadas religiões cristãs da época, mas agora elas são condensadas em uma só religião, em um só movimento. Esse povo foi levantado para avisar o mundo da lei de Deus, porque chegou a hora do juízo, chegou a hora do julgamento dos seres humanos que um dia confessaram o nome de Jesus. Essa é a última mensagem, o último alerta, porque a próxima vez que a lei de Deus for colocada em evidência, não terá mais a graça, não terá mais perdão. Então, será notório a evidência dos que servem a Deus e os que não o servem. Então, vamos para a terceira vez que a lei de Deus será colocada em evidência. Vamos só recapitular quais são os fenômenos que surgem na natureza quando a lei de Deus é apresentada: relâmpagos, trovões, vozes, terremoto, densas nuvens e chuva de granizo. Muito bem, então, vamos ler a sétima praga, Apocalipse 16, 17 a 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas, e caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com um peso de cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com horror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro, de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse 16, 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Apocalipse 16, 18.
O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como arbustos ao vento e rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a revolver-se. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, 19 e 21. Grandes pedras de Saraiva, cada uma do peso de um talento, estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são destruídas. Os luxuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé é libertado. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1, 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais obstinados inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto da fortaleza do Senhor. Foram provados e perante o mundo varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver aferido seu caráter por ela e conhecido seus defeitos, enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar seu sábado. Agora estão condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, veem que se acham sem desculpas. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:18. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde, veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais, veem a verdadeira natureza de seu sábado espúrio e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Antes do dia do ajuste final de contas, não se conhecera quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado e quão terríveis são os resultados de sua infidelidade. Somente na eternidade poderemos com acerto avaliar a perda de uma única alma. Terrível será a condenação daquele a quem Deus disser: retira-te, mau servo.
A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e reafirmando o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-se enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor, agora não como homem de dores, para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria. Vem ele vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja em justiça. E seguiram-no os exércitos no céu. Apocalipse 19, 11 e 14. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever essa cena. Mente alguma mortal é apta para conceber esse esplendor. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Abacuque 3, 3 e 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol do meio-dia. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. A sua presença se tem tornado macilentos todos os rostos, e sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. Derrete-se o coração e tremem-se os joelhos, e os rostos de todos eles empalidecem. Jeremias 30, 6, Naum 2, 10. Os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo: A minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos, e a alegria enche todos os corações. E os anjos entoam uma melodia mais forte, e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho, e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15 a 17. Obrigado por ficar conosco até aqui. Se este vídeo foi útil para você, colabore conosco deixando o seu comentário. Para nós, é muito importante que você comente sobre o tema que acabamos de falar. Se puder também, deixe o seu like e compartilhe. Agora, se tem interesse em assistir mais conteúdo como este, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!